paz do Senhor Jesus. Amém? Quem quer ouvir a poderosa palavra do Senhor, todos que coloca de pé nessa noite, não deixe o fogo apagar. Aleluia, já sentiu a poderosa presença do Senhor. E nós todos somos escolhidos por Deus nessa noite para estar aqui. Não conte derrota nessa noite, mas vitória. O Senhor do Senhor, aleluia, passa aqui agora, vamos estar orando por ele. Estende a tua mão agora para cá. Soberano Deus eterno, Pai. No nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, é a verdade. E nós oramos agora pelo teu servo, Senhor. Começa, Senhor, aleluia, um novo ciclo, uma nova história na vida do teu servo. E nós te pedimos agora, usa ele com poder e autoridade, Senhor. Que a tua palavra venha fazer morada no nosso coração. E tudo aquilo no mundo espiritual que pinta contra a vida dele agora, nós repreendemos. Nós ordenamos agora que caia por terra em nome de Jesus. Usa ele com poder e autoridade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas aplaudem o Senhor. Deus maravilhoso, amém. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Um pouco nervoso, mas vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Vamos estar lendo lá em Tiago, capítulo de Tiago, capítulo 3. Santo Deus, usa teu servo, Pai. E o verso é do 1 ao 12, ali, vamos estar lendo, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer uma grande obra essa noite aqui. Que o Senhor venha usar para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 3 e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar na palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou os navios, que sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno nele, para que onde quer a vontade aquele que o governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo e inflama, cujo da natureza é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e um mal que não se pode refrear. Esta já está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizamos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas
ou a videira, figos, assim tão poucos pode uma fonte de água salgada e doce. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, pode ir. Vamos tomar assento. Um pouco nervoso, né, irmãos? Mas Deus me deu essa palavra. Eu achei que era muito, né, pedir para Deus, para a gente dar. E realmente Deus, né, me deu a palavra para pregar para os irmãos, né? Não sou pregador, né? Estou aprendendo com os nossos pastores, né? Mas, né, Deus mandou me falar sobre a língua. Glória a Jesus. Não tem, né, nenhum capítulo da Bíblia, nenhum, né, versículo da Bíblia que fale mais da língua em Tiago, né? Tiago era o irmão de Jesus, né? Ele se converteu depois que Jesus, né, depois que Jesus pegou e se... Está falando as palavras, né, irmãos? Estou nervoso, né? Depois que Jesus, né, ressuscitou, né? E ele se converteu, dizem, né, os historiadores, que Tiago era chamado de joelho de camelo, porque ele ficava tanto tempo de joelho que o joelho dele engrossou a ponto de ficar igual aos joelhos de camelo, né? Em oração. E nós passamos aqui às vezes, né, meia hora orando, começa a doer os nossos joelhos, né? E nós já ficamos, né, incomodados, né? Imagine como esse irmão, né? O Tiago começou falando aqui, né, que é irmão de Jesus, filho de Maria, né? Não tem, né, na Bíblia, né, que fale, né, melhor do que da língua sobre que é Tiago. No capítulo 1 aqui, né, que diz assim: meus irmãos, de vós não seja mestre, sabendo que receberão mais duro juízo. Aqui Tiago, né, fala da liderança da igreja, né? Porque os nossos pastores aqui, aqueles que pregam a palavra, aqueles que estão, né, em cargos maiores aqui, receberão mais do juízo. Porque, por glória a Deus, aleluia, por falar para os irmãos, porque eles falam que os irmãos precisam seguir, né? O que os irmãos precisam fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, se eles falarem algo, né, de errado, pode levar o irmão, né, para o inferno, né? Pode levar o irmão para o tormento, né? E também pode dar vida para o irmão, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, né, o Senhor fala, né? O Tiago fala que de vós, né, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, saber que receberão mais um juízo. Porque, e depois no capítulo seguinte, capítulo 2, ele fala: porque todos nós tropeçamos, todos, né, todos nós, não é nenhum nem outro, são todos, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal é perfeito e é poderoso para também refriar todo o seu corpo. Ou seja, se o irmão cai, consegue controlar a sua língua, consegue falar bênçãos, né, para o irmão, né, falar que Jesus cura, que Jesus libera, que Jesus salva, ele é poderoso, porque ele consegue controlar o seu corpo. Porque não há nada mais peçonhento, que vai falar aqui, falou já aqui, no versículo, do que a nossa língua. A nossa língua, tanto ela abençoa, como ela amaldiçoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem poder para
abençoar o servo de Deus, dar vida ao servo de Deus, amaldiçoar o servo de Deus e levar o servo de Deus, né, à morte, né? A morte que a gente fala aqui, tanto morte física como morte espiritual. Vamos Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a gente fala para as pessoas, né? A irmã ali não sabe louvar. Né? A irmã quer louvar, mas ela não sabe louvar. Né? Está amaldiçoando, a irmã está. A irmã, se a irmã chega, vai ouvir isso aí, ela vai morrer na fé. Deus, irmãos, não quer nada comigo, porque eu não sei louvar, né? E nós temos que, irmã, tu não sabe louvar, mas assim alto, começa a louvar baixinho para depois tu aprender, tu pegar e louvar alto conosco. O irmão que está começando, o irmão quer pregar a palavra, o irmão quer falar das coisas de Deus, né? Nós falamos, né? Aí, irmão, tu não consegue falar, tu não consegue orar, irmão. Não, irmão, se não falar, se orar 3, 4, como o pastor fala para nós, 5 palavras aí, glória a Deus e aleluia, amém, meu irmão. A partir do próximo culto, tu vai orar 10 palavras. Verdade, Jesus. Tu vai orar 20 palavras. Nós temos que dar, né, vida àqueles irmãos que estão, né, começando, né? O capítulo 3, versículo 3, verso 3. Ora, nós somos perfeitos, nós pomos freios na boca de cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Né? O cavalo é enorme, né? Quando o cavalo é selvagem, né? A gente é difícil de domar ele, né? Mas a gente, quando começa devagarinho e começamos a pôr, né, o freio na boca, a gente consegue domar o animal, e o homem não consegue domar sua língua, né? Verdade, Em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja também, né, as naus que são grandes, né, e levam, e também, né, as naus que são tão grandes, elevadas, impetuosos ventos reviram com um bem pequeno nele, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua pode botar fogo, né? Pode botar uma família, né, a se perder, né, com esse fogo que o apóstolo Tiago, né, fala aqui, é o fogo do mal, né? Não é o fogo de Cristo. É o fogo que pode acabar com uma congregação inteira, né? Verdade, Por causa que começa a contenda, começa a fofoca, né? Os irmãos vão saindo porque ali é muita fofoca, ali a língua não consegue parar, a língua está sempre falando mal e termina com uma congregação inteira. Verdade. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e inflamada pelo inferno. Como eu falei, né? O fogo da língua, né, é o fogo, né, que extermina, e não o fogo de Jesus que abençoa. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos que usar a nossa língua para abençoar o irmão, para falar bênçãos, para falar com o irmão, para pregar a palavra. Se nós sairmos, né, e pregar a palavra aí no mundo, né, na cidade de Triunfo, se nós pegarmos, né, falar para 1000 pessoas que Jesus quer salvar a alma dela, uma pessoa, 999 pessoas vão aceitar, mas uma pessoa aceitar, né, a palavra do Senhor diz que a festa no
dizendo como Deus entende, né? Então, né, se essa pessoa aceitar, né, essa palavra e procurar o caminho de Jesus, né, você já tem galardão no céu. Verdade. Foi uma pessoa que você conseguiu salvar do tormento eterno. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Como o Senhor, né, pede para nós pregarmos, nós falarmos, né, falar a todos os cantos, falar para o irmão, falar para a nossa família, né? Começarmos também, né, por nossa família, né? Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, né? Que nós possamos, né, tirar os nossos familiares, né? Porque nós temos a passagem ali de Lázaro, né? E diz que nós vamos ter consciência lá, pela passagem de Lázaro, nós vamos ter consciência aonde nós estivermos, tanto no tormento como no paraíso, né? Verdade. Então nós vamos saber, né, por que nós temos lá, né? Talvez, né, nós vamos ver, vou usar o pastor aqui, o irmão Sandro vai ver o pastor lá, né, no paraíso lá, e o irmão Sandro pedir para o pastor, molha o seu dedo, né, na água para que folha da minha boca, porque aqui há muito fogo, né? E o pastor não vai poder passar para cá e o passar para lá. Isso nós não queremos, né? Queremos que nós possamos estar todos juntos, né? No céu, que nós no paraíso, que nós possamos estar, né, glorificando o nome do Senhor Jesus lá, louvando o nome do Senhor Jesus no paraíso, né? Porque nós vamos estar, se um irmão estiver lá do outro lado, vai estar e nós falarmos dessa palavra só por causa da minha língua, porque eu, em vez de glorificar o nome do Senhor Jesus, eu, em vez de glorificar a igreja, falar para a igreja, né? Eu pegava, falava uma opção para a igreja, falava que a igreja não prestava, né? Falava que eu queria nada com Deus, estava aqui dentro, aqui, dizia glória a Deus, aleluia, saía ali na rua ali, falava ali, olha, o que eu quero, né? Os irmãos só fazem fofoca, Deus está contenta, né? Então, uma fonte, né, não pode sair duas águas, né? Não pode estar aqui dentro, né? Dentro da igreja, falando de Jesus, glorificando o nome do Senhor, e lá na rua falando maldição, que fulano não presta, falando, né? Até no irmão, mas um parente, né? Porque todos têm parente, né? Que às vezes não desce, né? Mas aquele parente que não desce, nós temos que pegar e trazer ele para Jesus. Porque aquele que nós estamos todos os dias juntos é fácil, né? Mas aquele que está longe, aquele que não está perto de nós, aquele é difícil. E aquele que nós temos que buscar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Né? A língua, né, o fogo, né, mata tanto fisicamente como espiritualmente, né? Quem de nós ousa dizer, né, que nunca tropeçou na sua língua, né? Santo Deus! A nossa língua é tão grande, né? É tão grande que ela mesmo faz o laço para nós mesmos tropeçar. Porque a gente pega, fala ali na frente ali, né? E daqui um pouco tu mesmo cai, né, na armadilha da tua língua, né? Porque tu enrolou ela tanto, né? Que ela mesmo faz tu tropeçar. Fala aí, Jesus, o profeta. Eu vou aqui uma passagem lá de Provérbios, os irmãos só acompanham 6,16. Deus, Provérbios. Olha, Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, santo é o nome do Glória a Senhor. Deus. O maravilhoso é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Provérbios 6,16 diz assim: são coisas, né? São pecados que Deus abomina, né? E o último é mais, né?
16, né? Provérbios 6,16, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, já está falando da língua Deus aqui, agora. mãos que derramam sangue, sangue inocente, o coração que maquia pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O 7º, o que semeia contenda entre irmãos. Este pecado, né? Deus abomina, né? E quem é que semeia contenda entre irmãos? Santo Deus. É a nossa língua, né? A nossa língua fala, né? Glória, glória, glória. Vai semeando contenda, vai falando ali. Glória, E nem o irmão José falou que ele está com algo no coração dele, né? Santo Deus. Alguém falou algo para ele, né? E ele está, né? Aí está passando por uma dificuldade, por um momento, né? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai dar sabedoria. Amém, Jesus. E em seguida o irmão vai dar, né? Louvando e pregando de novo, o irmão vai Glória a Deus. passar por esses problemas. No serviço lá também, levantou de ontem para cá, se levantou bastante, né? Luta lá, né? Mas isso é normal. Da outra vez também que o pastor pediu para, né, escalou para pregar, né? Também, né? A minha encarregada lá se levantou lá por algo, né? Insignificante, né? Que não precisava. Se ela tivesse falado as palavras certas, a língua, né? Tivesse falado as palavras certas para outra pessoa, né? E não teria acontecido o que aconteceu lá. Aí então, né? Mais uma vez a língua, né? Tem mais uma passagem de Provérbios, né? Capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você está falando? Né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que falou, né? Não fui eu que falei, a palavra. E a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, tu tanto pode, né, dar vida para a pessoa, né? Quanto tu pode dar a morte para a pessoa, né? No caso, morte, a vida espiritual e morte espiritual. E também, né, como eu falei, né, a vida física, porque se tem uma pessoa, né, que hoje, né, o problema, né, a medicina fala que é depressão, né, mas como, né, o nosso pastor sempre fala, a depressão é a falta de Deus na sua vida, né? Verdade. Não é, a medicina tem um nome para isso, que é depressão, né, mas nada mais é que a falta de Deus, né, em nossa vida. Então, a depressão está levando muitas pessoas à morte, ou seja, a falta de Deus, né? Está levando muitas pessoas à morte. E às vezes as pessoas estão com depressão, né? E outra chega lá, isso aí não é nada. Isso aí tu está fazendo aí, né? Porque aí tu não quer trabalhar, tu não quer isso, tu não quer aquilo, e leva a pessoa a cometer o suicídio, né? O Senhor Jesus Cristo leva a pessoa, né, a findar a sua vida, né, aqui na terra. Né? Se nós tivermos uma pessoa na nossa família, né, que está com depressão, temos que falar para ela: procura Jesus. Aleluia! Remédio é momentâneo. O remédio vai te dar uma sensação ali de alívio, né? Tu vai passar dormindo, que nem a minha esposa, né, que teve depressão, que passou, né? Vai passar dormindo, mas não vai adiantar, né? Só vai adiantar a hora do Espírito Santo, né, completar aquele buraco que tem na tua vida, no teu coração, né? E aí tu vai sair dessa depressão, né? Tu vai ser curado definitivamente. Tu vai poder falar no nome do Senhor Jesus Cristo. E o melhor, né?
Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, né? O que nós estamos fazendo? Estamos, né, cada vez mais, né, a humanidade está indo, né, a passos largos, né, pro tormento eterno, né? O pessoal está indo, né? O pessoal não quer nada com a palavra de Deus, né? Não quer as coisas de Deus, porque tem que renunciar às coisas do mundo. Nós temos que, né, que se separar, nós temos que parar. Eu, né, Sandro, gostava muito de ir a baile, gostava muito de carnaval, gostava muito de ir a festas, né? E essas coisas, né, antigamente até fazia falta. Quando eu estava no mundo, né, se eu não ia em um baile, eu perdi um baile lá, tal bando ia lá. Se eu não ia numa festa, né, a festa, os colegas, não foi na festa, estava tão boa a festa lá. Hoje, com a glória de Deus, eu não sinto mais falta, né? Eu tenho Jesus, né? Graças a Deus, oro todo dia, né? Para Jesus, né? Tá sempre comigo, para o Espírito Santo não me abandonar. Com a glória hoje, né? Eu estava lendo, né? Antes de vir para casa, lá em casa, né? Estava dando mais uma lida aqui, né? Do que eu ia falar, pedindo para Deus. Cheguei aqui, os irmãos já estavam orando, dobrei meu joelho ali, já consegui derramar o lágrima, né, para Jesus, né? E depois a irmã, né, louvou, né, ali, né? E eu derramei mais lágrima ali, no nome do Senhor Jesus. É tão bom, né? Quando tu dobra os joelhos, consegue derramar, consegue sentir a presença do Senhor Jesus Cristo, né? Tu consegue estar, né, em espírito com o Senhor, porque tu dando espírito com o Senhor, essas coisas do mundo não vão te fazer falta. Porque tudo que tu precisa, o Espírito Santo vai te dar. O Espírito Santo vai suprir. Em nome do Senhor Jesus, né? Que nós possamos estar sempre com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre fazendo a obra, falando, né, para todos, né, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus, né, tem, né, um lugar, né, para ti, né, no céu, né, e que tu vai morar no céu de Jesus. É lógico que tem um preço, tu tem que largar as coisas do mundo, tu tem, né, que se separar, mas isso, né, tem um preço que eu digo aqui no mundo. Para nós a gente fala que tudo tem um preço, né, mas, né, o preço maior vai ser da tua alma sofrendo lá no tormento, né? Verdade, Jesus. Tu, né, qualquer coisa aqui que tu largar, que tu deixar, não vai ter preço, que é a tua alma lá, né, no paraíso do Senhor Jesus. O Senhor, né, tá contigo, né, tá te servindo, né, lá, né, tu tá sorrindo lá na presença do Senhor Jesus, né? Não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada aqui desse mundo que pague, né, isso, né, naquele grande dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos, né, os irmãos que aqui estão hoje, os irmãos que não puderam estar aqui, né, mas que estão, né, presentes em espírito, né, que nós indo aqui, que nós possamos também estar ganhando mais almas para o Senhor Jesus, né, que nós possamos estar tirando, né, do tormento e colocando, né, lá no paraíso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a todos nós, que nós possamos estar sempre glorificando, né, aonde você quer que esteja. Fale com o Senhor, porque a língua tem poder, né? Nós lemos aqui, né, que a língua tem poder. Fala com Ele. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Peça para Ele. Vai falando, Senhor, me batiza, Senhor. Me batiza, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Se você já é batizado, Senhor, me renova, Senhor, que eu possa estar derramando das lágrimas do teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o meu irmão. Sempre deixe, né, falando palavras de Deus. Abençoa o meu irmão. Abençoa a minha família, né?
Senhor, na igreja, né? Fazendo a obra, Senhor, né? Curando, né? Aquele que está enfermo, aquele que precisa, né? De uma cura, aquele que precisa, né? De uma bênção, né? Aquele que precisa, né? A gente fala de que precisa, né? De uma bênção, né? Financeira, né? De uma bênção, né? A palavra do Senhor diz que devemos buscar, né? Primeiramente, né? O reino, né? E as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Nós sempre pedimos, né? Por causa que de nós estarmos nessa terra, de nós sermos, né? Ela ensina nós a querer carro, a querer casa boa, né? Todos nós gostamos de chegar em casa e ter um lar, né? Para nós, depois do dia de trabalho, para nós descansarmos, para nossa família estar bem, né? Um carro para a gente poder se locomover, né? Para a gente poder ir fazer nossas coisas, fazer a obra. Mas primeiramente a gente tem que buscar o reino de Deus. Busca primeiro, né? A salvação da tua alma. Busca primeiro, né? E salvar a tua alma e a tua família, né? Para depois, né? Nós buscarmos, né? As coisas desse mundo. Ou seja, depois nós pedimos, né? Carro, casa, roupa, comida, né? Essas coisas, né? Alimento, é claro que alimento é muito importante, né? Eu sempre glorifico a Deus, né? Já passei por apertos, como eu já testemunhei aqui, passei por apertos, né, em casa, né? Tanto antes de casar, como depois de casado, eu e minha esposa, né? Passamos por apertos, né? Em alimento, de ter pouca coisa às vezes para comer, né? Hoje, graças ao Senhor Jesus, nós temos bastante alimento, nós podemos escolher aquilo que a gente quer comer, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem preço, né? A gente sabe que é Deus, né? Então eu posso dizer assim, na questão de casa também, porque de veículo, por causa que de casa nós passamos também trabalho morando na casa de parente, né? Então as coisas não eram nossas, o lar não era nosso, né? Nós tínhamos que fazer, né? O que eles queriam, não o que a gente queria, né? Hoje, graças ao Senhor, nós temos um lar bom, né? Já fomos muitas vezes a pé em mercado, trazer várias sacolinhas na mão, mochila, né? Atravessar o campo, né? Para poder ir no mercado, comprar alimento. Então, meus irmãos, eu falo, né? Que a gente já passou, né? A gente sabe o que é passar, né? Em questão de alimento, em questão de se locomover de casa, passar por coisas ruins. E hoje, graças ao Senhor Jesus, nós temos, né, coisas boas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu agradeço a Deus, né, por causa disso, né, porque eu sei, pelo trabalho que eu passei, eu agradeço a Deus por tudo que tenho hoje, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu uso a minha língua, né, para agradecer bastante ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para falar que o Senhor é poderoso, né, para mudar a tua vida, assim como Ele mudou a minha e a minha família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, né, eu sempre digo, estar sempre glorificando o nome do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor que glorificar o Senhor, exaltar o nome dEle e falar aos próprios campos que o Senhor cura, que o Senhor libera, que o Senhor salva e que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Amém? Deus maravilhoso. Eu quero deixar essas palavras, né, para a igreja. Quero pedir perdão para a igreja, né, se não me expressei mal. É que a gente fica nervoso, né? Eu fiquei bastante nervoso por causa que, né, a gente tem, né, o dever de trazer, né, algo para a igreja crescer, né? Então, né, sabe? É ruim. Antes da gente chegar aqui, mas depois que a gente começa a falar, né, nós vemos que o Espírito Santo toma conta da nossa vida. Amém? Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe. Sobre a glória, por favor.
favor. Senhor Jesus. Vai, Deus. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Como usaremos a nossa língua a partir de hoje? Aleluia. Que a nossa língua seja para abençoar, não para amaldiçoar. Que a nossa língua seja uma manancial de bênção de onde nós passamos. Glória a Deus. Amém? O dia que parar o nervosismo na tua vida, aí tu não serve mais para a obra de Deus. Amém, Senhor. Tu leu a palavra Tiago 3, versículo 1. A uns de vós não é dado ser ensinadores e nem mestres, porque receberão mais duro juízo. Como é difícil ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a partir de agora tu vai ter que viver o teu pregador. Amém? Também. Pregar a palavra do Senhor é um aprendizado contínuo. Tu prega, tu vai ter que viver aquilo que tu pregou. Mensagem para a igreja nessa noite, para aquele que tem a vontade de adorar e exaltar o nome do Senhor, que a tua boca seja um canal de bênção. Amém, Senhor. Aleluia, que aquilo que sai da tua boca seja para abençoar e não para amaldiçoar. Amém? Glória a Jesus. É que a mão para cima, minha Oh, Deus maravilhoso. Somos todos já conhecedores da palavra. Recebemos a visita desse jovem nessa noite. Seja sempre bem-vindo para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. No nome de Jesus, Senhor, nessa noite a tua igreja te adorou, te louvou, te agradeceu. E nós queremos, Senhor, aleluia, continuar te adorando, te louvando e te agradecendo. Peço a Ti, Senhor, nessa noite, que a nossa boca venha a ser ungida para louvar e agradecer o Teu nome. E que todos possam ver o brilho do Teu Espírito Santo na nossa vida. Na vida, Senhor, do irmão Sandro, Pai, que começou essa caminhada, Deus, vai pregar a Tua palavra, que cada vez mais, Senhor, Ele tenha, Pai, eloquência e intrepidez, que Ele tenha a palavra revelada do céu para pregar a Tua poderosa palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha guiar Ele, por onde Ele, Senhor, andar, aonde Ele colocar a palma das peças, santo Ele, Pai. Coloca a palavra na boca dele para Ele poder, Senhor, falar do Teu amor, do Teu carinho, que o Senhor cura, liberta e salva, eu batizo do Espírito Santo. Que cada irmão que aqui chegou, Senhor, possa sair daqui avivado, possa sair daqui, Senhor, esperançoso, e naquele dia, Senhor, nós vamos te receber, Senhor, o bem-vindo do Teu reino, com a vida eterna. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém cumprimenta o teu evangelho com a paz do Senhor Jesus. Amém.